Ô Carla, me diga, tem alguma chance disso voltar atrás, né, diante da promessa que foi feita, segundo a reportagem, né, para aprovação do orçamento? Então, tem eu voltei de férias, né, e nessas conversas essa semana, uma das coisas que mais me falaram é que a atuação da ministra Gleisi tem sido muito, vamos dizer assim, muito, ela está muito bem avaliada pelos parlamentares justamente por essa capacidade de que ela estaria cumprindo esses acordos e entregando aí o que foi sendo combinado com os parlamentares, né? Então eu acho bem difícil, Diego, que ela recua, que o governo recue, sendo que a ministra, segundo mostra a reportagem, chancelou isso. Agora, me assusta, e eu acho que o Felipe colocou aí uma questão importante dessa falta de transparência e a ausência de uma resposta do Alexandre Padilha e do Ministério da Saúde sobre documentos que o UOL obteve. A Natália Portinari pegou esses ofícios, ela viu que houve esse direcionamento e sabe que isso está acontecendo. E o Ministério da Saúde ficar em silêncio em relação a isso vai na contramão do que o Felipe ressaltou, que é muito importante, que é justamente a transparência com os recursos públicos, sendo que é isso, é aquele chamado extras, como se eles não tivessem ainda já um volume enorme de emendas, né? O Felipe começou falando que não sabe se tem limite ou não tem limite, se os recursos são finitos. Eu acho que eles fingem que não sabem e tentam aproveitar o máximo dessas negociações. E aí, lembrando que o cenário político caminha para mais dificuldades de negociação do governo agora, que a gente vai falar mais para frente, em relação à CPMI do INSS. E o governo tem para aprovar o projeto do imposto de renda. Então, quando a gente tem que avaliar o macro dos problemas desse xadrez, Diego, para ver o quão difícil é o governo voltar atrás em certos acordos. Então, eu não apostaria num recuo nesse sentido. Mas, de novo, a gente obviamente vai ficar em cima do que fala o Ministério da Saúde e se esse dinheiro vai ser ou não liberado, né? Temos que acompanhar aí, mas estamos em cima. Beatriz, a gente sabe que a dificuldade que foi para aprovar o orçamento, mas o governo, né, integrantes do governo sempre criticaram o orçamento secreto e agora recorrer a isso para aprovar o orçamento não deixa de ser uma incoerência. Diego, durante a campanha eleitoral em 2022, o então candidato, agora presidente Lula, bateu muito nessa tecla de crítica ao orçamento secreto, vinculando isso à imagem do ex-presidente Bolsonaro. Então, o que a gente está vendo é que, de fato, há um empoderamento, para usar a palavra da moda, aí, do Congresso e, de certa maneira, uma captura do orçamento pelo Congresso que o governo Lula não conseguiu alterar, né? Não conseguiu porque não teve força suficiente, porque não teve base suficiente, ou porque decidiu que isso não seria a disputa política, a queda de braço, na qual iria entrar com o Congresso neste mandato. Mas o que a gente está vendo é que segue sendo um governo que fica refém, muitas vezes, do Congresso e dessas negociações com o Congresso sempre pressionadas para que haja liberação de verba de uma maneira ou de outra, via emenda ou via esse puxadinho aí, digamos assim, que o UOL revelou hoje, no caso da saúde, que haja essa liberação com menos transparência do que exige a função pública e o zelo pelo uso do dinheiro público, né? Então, assim, eu acho que o que fica claro é isso, que no frigir dos ovos criticou-se esse instrumento, mas pouco foi conseguido alterar esse cenário no qual o Congresso usa dessas artimanhas, pressiona o Planalto por isso, e o Planalto se vê envolto neste cenário no qual, para ter alguma governabilidade, necessita jogar esse jogo, né? E me surpreende muito, assim, que durante os últimos 2 anos a gente tenha visto o ministro Flávio Dino lá no Supremo, por exemplo, comprando essa briga, entrando nesse cabo de guerra, digamos assim, com o Congresso, Supremo tentando colocar alguma moralidade nesse cenário, mas sempre tem uma brecha aqui ou ali que vai se encontrando para fazer com que o dinheiro público escoe aí de uma maneira sem que a gente saiba quem indicou
de onde para onde e para quê, né? Que eu acho que é o mínimo que se pede, enfim, quando está falando em trazer transparência seja para o RP9, né, para as emendas, ou para indicação de dinheiro do orçamento de qualquer outra maneira, né? É saber quem está enviando, para onde e para quê. Né, ter um mínimo controle para que a população, a imprensa, os órgãos de controle consigam exercer, enfim, algum tipo de fiscalização sobre isso. Mas, apesar de ter sido muito crítico a isso, o governo Lula está se sujeitando a esse cenário. É um pouco minha leitura. E enquanto esse dinheiro ele é repartido, né, Felipe, as políticas mais macro, políticas nacionais, não são efetivadas, né? Não há um grande projeto, né? São projetos ali fracionados com esse dinheiro sendo repartido. Sem dúvida. E nós estamos comemorando nesse mês os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu pergunto, que responsabilidade fiscal se nós não conseguimos cuidar nem de um recurso dessa monta tão relevante, numa área tão importante como a saúde, de uma maneira civilizada? Né? Porque isso é uma coisa que não só prejudica esses 3 bilhões projetos nessa área, mas eles revelam, como você colocou, um problema maior. Nós não temos mais capacidade de planejamento, e isso é um problema que já vem de alguns governos. O plano plurianual, que é uma lei que deveria ser séria, deveria ser seguida, deveria ser usada para essa finalidade, é completamente ignorado. Nós transformamos o processo orçamentário, Diego, numa espécie de feira livre. A gestão do orçamento no Brasil é pior do que a da padaria da esquina, se a gente for levar a sério essa análise, né? Porque eu estava olhando outro dia a evolução desses recursos para as emendas parlamentares, e você sabe que há 10 anos nós tínhamos aí menos de 1% da chamada despesa discricionária, que é uma fatia que já é reduzida no orçamento, para destinação a essa finalidade. E hoje nós temos 1/4, quer dizer, 1/4 do orçamento das despesas discricionárias, que para esse ano estão em 221,2 bilhões, para essa finalidade das emendas. Então, não é uma forma séria de tratar o orçamento público, sobretudo diante dessa escassez enorme e diante da necessidade de elevar a taxa de investimento à formação bruta de capital fixo, que é o único caminho que a gente tem para elevar as taxas de crescimento econômico. Então, esse problema que parece pontual, na verdade, é sintomático de uma situação gravíssima que vai precisar ser resolvida, e acho que no curto prazo não será. Nós vamos precisar de uma reforma orçamentária. A Lei de Finanças Públicas completou 61 anos nesse ano, que é a Lei 4.320, ainda do governo João Goulart, e ela precisa ser urgentemente reformada para que a gente possa retomar o controle social, o controle democrático do processo orçamentário. Desculpa me estender até no assunto, mas, Carla, e uma reforma política também, né? Porque o parlamento está com um poder enorme sobre o orçamento, né? E a responsabilidade recai sobre o executivo. Afinal de contas, é dele a função, né? Já diz o nome, de executar o orçamento. Essa é uma das heranças, né, que o governo do presidente Jair Bolsonaro deixou quando ele foi aí entregando ainda mais o orçamento para o Congresso, e que o presidente Lula não conseguiu reverter, e por conta da dificuldade política, popularidade baixa, dificuldade de arrumar uma nova marca para esse terceiro mandato, acaba tendo que manter e ainda usar outras brechas. Uma reforma política, Diego, é como a reforma administrativa. Acho que são duas reformas que muito se fala aqui em Brasília, muito antes de eu chegar aqui, parece quase que de forma utópicas, né? É complexo de pensar nessas mudanças, porque o parlamento, agora que, digamos, tomou gosto por esse controle do orçamento, fica difícil você abrir mão, né? E aí a gente tem que ver o calendário eleitoral, né? Muitas já pensam, 2026 já está aí, é o que os parlamentares pensam, é o que o presidente Lula pensa. Então, qualquer mudança mais macro, estrutural, passa por negociações que vão ter impacto ali na frente, né? Então, é difícil imaginar que o governo Lula, que agora
apesar de ter feito aí pequenos ajustes na reforma ministerial, que não fez ainda grande diferença, porque está mexendo no que a gente chama de cozinha ali no PT, o presidente está aí tentando manter uma base, como eu falei, tem uma ameaça de uma CPI do INSS pela frente, tem aí a importância da aprovação do IR, são desafios grandes para uma base instável e para um presidente com uma popularidade que não vai bem, né? Então é muito difícil você pensar numa reforma estrutural num momento como esse. Esse é o tipo de coisa, Diego, que a gente fala que é para aquele candidato fazer no primeiro ano de governo, sabe? Depois que ele foi eleito e que vem com aquela força das urnas, é a hora, a janela de oportunidade que o político tem, digamos assim, de fazer grandes mudanças estruturais. Depois que a roda começa a girar e aí o outro calendário eleitoral se aproxima ainda mais, fica cada vez mais difícil aprovar grandes projetos, né? A eleição já é no ano que vem, né? Para presidente, para deputados, enfim. Felipe, obrigado pela participação. Bom fim de semana.